Uma grande pergunta vocês podem estar fazendo para mim ou eu farei para vocês. E a educação do futuro? E a minha resposta é essa. Não sei. Eu não sei, vocês não sabem e eu posso dizer que ninguém sabe. Por quê? Nós não sabemos, ou, obviamente nós temos algumas previsões, é claro, mas a gente não sabe para que nós estamos preparando os nossos alunos, quais são as profissões que vão continuar existindo, quais não vão ser, quais são as necessidades. A gente não tem certeza em relação a isso. Havia uma época que você estudava para passar no vestibular. Ah, por que eu tenho que saber isso? Ah, porque vai ser cobrado no vestibular. Ah, por que eu tenho que saber isso? Porque você, na entrevista de emprego, vai precisar disso. Hoje em dia, se alguém perguntar para mim, por que eu tenho que estudar? Obviamente, eu tenho minha resposta, mas eu não teria uma resposta tão diretiva para ter criticidade, para entender os processos que você vive, para você buscar melhoria na qualidade da sua vida e da vida de quem está ao seu redor e de todo mundo. Não há como alguém ser feliz se os outros não forem, isso não existe, isso é uma concepção. Porém, nós temos algumas assertivas. Vejam lá. A primeira grande assertiva é a centralidade do conhecimento. Que as mudanças são rápidas, que as coisas estão transformando, não há dúvida. E as múltiplas possibilidades metodológicas. A educação do jeito que está vai acabar? Não. Não vai acabar, não. Ela vai continuar, talvez em pequenos números, com algumas modificações, mas a gente sabe que o que não muda, gente, é conhecimento. E o que vem ser conhecimento? É você perceber o que está ao seu redor, as relações entre os diferentes saberes e saber fazer uso disso para as coisas que você quer. A disciplinariedade, esse saber específico, ele precisa existir. A gente não é contra a disciplinaridade. A gente tem que saber especificamente alguns assuntos e algumas áreas do conhecimento, não há dúvida nenhuma disso. Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que ter essa visão maior. E aí a gente convida para uma reflexão sobre holismo. O que é isso? Vejam lá na tela. Visão interligada de tudo que nos rodeia, inclusive nós mesmos em relação aos outros e a todas as coisas e fenômenos. Ela embasa a interdisciplinaridade, a multiculturalidade e a globalização. E ela tem elementos necessários para uma educação plena dos cidadãos. Então veja, essa visão holística, o que é isso? É se perceber como um ser humano dentro de um processo social que a gente faz parte, que a gente é influenciado e principalmente a gente influencia. Então, não é repetir o que se diz numa rede social, não é postar coisas que se postem, mas sim ter uma opinião com bases sólidas, densas, preferencialmente científicas, quando for possível, e ter a sua visão própria das coisas, não ficar repetindo o que os outros dizem, ou não querer só estar pensando como a maioria pensa, ou não ser só contrário ao que a maioria é ver que o pensamento da maioria não significa certo ou errado, né? Mas que você pode ter um pensamento diferenciado. Claro, sempre buscando o seu bem e o bem do outro, e claro, com uma base ética, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Veja, existe o paradigma holonômicos, que significa entender a integridade dos fenômenos de forma sistêmica, universal e sistêmica, as conexões e desconexões entre as partes e o todos, e principalmente a complexidade, que é heterogênica, a diversidade e múltipla. Isso quer dizer o quê? Nós vivemos dentro de um processo complexo, na qual os diferentes convivem e devem assim conviver, que a diversidade é o valor que nós temos, é o que nos faz ser quem somos, e
essa visão múltipla das coisas permite que a gente aceite o diferente, conviva com ele e, principalmente, transite entre o que é, eu não gosto do termo certo e errado, né? O que é adequado e inadequado para determinadas situações. Certo e errado são princípios muito impositivos. É certo e errado, né? Vamos pensar em adequados e inadequados. Por quê? Porque a gente vive num sistema. A gente sabe que o planeta todo é envolvido num sistema de relações. E a minha decisão hoje de comprar ou não comprar um produto vai refletir diretamente na produção desse produto e toda a rede que tem por trás. O que falta para nós, seres humanos comuns ou pessoas que vivem do trabalho, prefiro dizer assim, nós que somos trabalhadores, que vivemos do salário que a gente ganha, o que falta para nós é ter criticidade e união. Se nós, trabalhadores, nos uníssemos e juntos exigíssemos das nossas políticas os direitos que realmente a gente tem, conhecesse os direitos que a gente não conhece e exigisse esses direitos juntos, obviamente a sociedade ia ser diferente. Isso é um paradigma, isso é uma visão holística. Então, se todos nós, por exemplo, trabalhadores, começássemos a reivindicar por menores impostos ou qualidade na educação, na saúde, e fizéssemos o mesmo jogo político que é feito conosco, de troca, se não diminuir o imposto, a gente não compra mais esse produto, a gente não usa mais isso, possivelmente a sociedade seria diferente. Mas para isso exige-se o quê? Conhecimento das coisas, da causa, exige uma visão maior do que aquela fragmentada, e esse é um papel da escola que, infelizmente, ainda ele não é exercido com tanta eficiência. E cabe esclarecer aqui, sou professora da escola pública, nós, professores da escola pública, conseguimos realizar nosso trabalho de uma forma, assim, maravilhosa frente ao que nos é posto, tá? E para finalizar a minha conversa, eu quero falar para vocês sobre a transdisciplinariedade, que vem ser a formação educacional dos seres humanos como um processo de totalidade. Então, a escola tem essa função, os educadores têm essa função. Não ensinar só a ler e escrever, ensinar a ler e escrever sem dúvida nenhuma, né? Mas não só isso, mas refletir sobre esse processo de ler e escrever, ter criticidade, saber impor a sua opinião e sair da massificação, da globalização, dessa ideia única, de aceitar as coisas como elas são e saber que nas nossas mãos, por meio de conhecimento crítico e sólido e interdisciplinar principalmente, a gente consegue transformar a sociedade que está aí, principalmente em relação à educação. Por isso, a necessidade de a gente estar conversando, estudando e sempre pesquisando e buscando mais o saber para ter subsídios para poder transformar o que está posto.